Olá turma, como vão? Espero que todos bem. Nesse vídeo nós vamos tratar da sociedade incomandita simples, a antiga sociedade incomandita do Código Comercial de 1850, e que hoje nós chamamos de simples, não em razão de não ser empresária, mas em oposição à sociedade incomandita por ações. Hoje, sociedade incomandita simples é o nosso objeto. Antes de avançar, onde é que nós estamos? Nós acabamos de tratar da sociedade em nome coletivo e já vimos as sociedades não personificadas além da teoria geral. E é com esse instrumental que nós vamos analisar a partir de agora a sociedade incomandita simples prevista no Código Civil a partir do artigo 1045 até o artigo 1051. Eu vou começar pelo que, na minha experiência de docência, é uma pergunta que sempre aparece na aula. O que é comandita? O que essa palavra comandita quer dizer? Porque quando você apresenta uma sociedade em nome coletivo, faz sentido aquilo ali. Mas e comandita? É interessante que, se você procurar, até mesmo em dicionário, você acaba encontrando uma definição meio que circular. Como assim? Você encontra a caracterização, a definição de comandita como sendo aquela contribuição prestada por um sócio de uma sociedade incomandita. Aí não resolve. Comanditar é um verbo. E a depender de onde você for buscar, você vai encontrar comanditar é contribuir para o capital de uma sociedade incomandita. E aí parece que é meio circular mesmo, porque eu quero saber o que é comandita e não o que é sociedade incomandita. Se você for buscar no francês, aí a pronúncia, vocês me perdoem, mas a expressão commandite, ela tanto vai lembrar ou significar a ideia de confiança quanto a ideia de contribuição. E nas obras da bibliografia, dentre elas, você vai encontrar o professor Mamed ensinando que comanditar é fornecer fundos para uma atividade negocial simples ou empresária que será gerida por terceiros. De modo que comanditar seria investir em uma atividade a ser gerida por outrem. Até agora, isso parece um pouco a sociedade em conta de participação, não parece? Você, como sócio participante, você submete os fundos para que o ostensivo exerça a atividade e distribua os resultados. Mas a sociedade incomandita, ou melhor, a expressão comandita, dá a ideia de uma contribuição nesse sentido. Ah, Cláudio, então eu posso dizer que comanditar é contribuir, é investir em algo para ser administrado por outra pessoa? Sim, a ideia de comandita e de comanditar suporta essa acepção. Mas, repito, vocês vão encontrar em dicionários comumente uma definição circular. Comandita é a contribuição para comandita é a contribuição para a sociedade incomandita. Comanditar é contribuir para a sociedade incomandita. Então, você vai encontrar isso. Mas a ideia de comandita é a de contribuir com fundos para que alguém administre ou exerça uma atividade. O que até agora é semelhante à sociedade em conta de participação. Mas se você buscar na bibliografia, eu vou primeiro colocar aqui um autor que a gente já tem utilizado, assim como o Mamed, o Marlon Tomazetti. Veja o que você encontra no curso dele. Aqui, já sobre a origem da sociedade incomandita simples. A sociedade incomandita simples tem sua origem nos séculos X e XI, ligada ao comércio marítimo do mar Mediterrâneo, derivando do chamado contrato de comenda ou empréstimo marítimo. Em tal contrato, uma pessoa denominada comendator entregava dinheiro ou mercadorias a um capitão de um navio, denominado tratactor,
para que este, em nome próprio, negociasse mercadorias. O resultado de tal negociação era revertido em proveito de ambos, mas o comendator não assumia qualquer responsabilidade além do valor entregue. Isso não é muito parecido com a sociedade em conta de participação? Alguém, comendator, nós poderíamos chamar aqui de participante, entrega valores para o capitão do navio, que a gente talvez chamasse aqui de ostensivo, que vai exercer a atividade, e o que o comendator participante poderia perder é o que ele investiu. Poxa, é muito parecido com a sociedade em conta de participação. E aí talvez você pense, uai, Marlon Tomazetti, mas essa história está certa? Bom, você vai olhar a fonte que ele cita, você confere assim, Carvalho de Mendonça. Carvalho de Mendonça? Peraí. Gente, em outro vídeo que eu tratei da teoria do ato de comércio, vou colocar o link, a gente fala sobre o Carvalho de Mendonça. É um dos principais autores da história do direito comercial brasileiro e nasceu em 1861. Então ele está muito mais próximo das sociedades do Código e do estudo daquelas sociedades do que nós. Quando o Marlon Tomazetti cita o Carvalho de Mendonça, eu acredito. E não é só o Carvalho de Mendonça. Eu gosto muito de um autor chamado João Eunápio Borges. Foi um professor da UFMG que, na verdade, ele chegou a cursar a Escola de Minas antes de ter o FOP, nem existia o FOP. Cursou a Escola de Minas, parece que ele ficou meio doente, largou e foi fazer Direito. E aí depois virou professor, foi meio político também. E, na minha opinião, é o professor mais didático, o autor mais didático de direito comercial. Só que ele é de direito comercial. Ele não estava vivo quando apareceu o Código de 2002, o direito empresarial. Ele é esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá vendo o pessoal na porta da antiga escola de direito? Ele é o número 3. Olha o que ele ensina sobre a origem da sociedade em comandita simples. Utilizada sobretudo nas expedições marítimas, a comenda se caracterizava pela participação de um capitalista que, permanecendo em sua pátria, confia a um empresário que viaja e que frequentemente era o próprio capitão do navio, o capital necessário para a expedição. Portanto, o que temos é que a sociedade em comandita tem origem, ou teria origem, no contrato de comenda. Mas eu vou dizer para vocês o que me parece. De novo, existe no direito empresarial desde sempre um movimento para a limitação de responsabilidade. E é por isso que as sociedades mais antigas são menos utilizadas ou entraram em desuso nos dias de hoje, porque oferecem menos opções de limitação, vamos dizer assim. E a mim parece que a sociedade em comandita foi mais um passo no sentido de começar a limitar o risco de quem investisse capital em atividades empresárias. Do que nós estamos falando? Vamos lá. Visto o que pode significar a expressão comandita, e já entendida a origem da sociedade em comandita ou do contrato que lhe deu origem no período medieval, nas navegações ali das cidades-estado italianas, vamos caracterizar agora a sociedade em comandita simples. A principal característica desta sociedade é ter 2 tipos de sócios. Sempre tem que ter 2 tipos de sócios. Um é o que nós vamos chamar de comanditado e outro é o que nós vamos chamar de comanditário. Poderíamos falar comanditados e comanditários. Eu estou usando no singular aqui, mas poderiam ser mais de um sócio ou vários sócios em ambas as categorias. O que não pode é não haver algum deles. E o que diferencia esses sócios principalmente? Nós vamos ver com mais cuidado já na sequência, uma diferenciação mais aprofundada no momento em que fizermos a leitura dos dispositivos do código. Mas, por enquanto, para começar,
sócio comanditado tem responsabilidade ilimitada e sócio comanditário tem responsabilidade limitada. A ideia era juntar na mesma sociedade aquela pessoa que exerce a atividade, vamos pensar que é o comerciante, lá de 1850. O comerciante que exerce a sua atividade, ele pega outras pessoas que não exercem, mas que vão contribuir e montam uma sociedade. A responsabilidade de quem só contribuiu é limitada àquilo que contribuiu. A responsabilidade de quem está exercendo a atividade é ilimitada. Ah, uai, Cláudio, mas aí é uma sociedade em conta de participação. Não, porque a ideia é que essa sociedade seja personificada, a sociedade em comandita. Ah, mas eu me lembro de você dizer que na época do Código Comercial ainda não estava muito clara a distinção entre pessoa jurídica e pessoa natural no comércio. Verdade. A maior distinção que nós tínhamos lá na origem é que a sociedade em conta de participação era uma sociedade caracterizada pelo sigilo. Hoje não mais, naquela época sim. E a sociedade em comandita simples não. Hoje, a sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada e a sociedade em comandita simples é uma sociedade personificada. Então, nas duas sociedades tem dois tipos de sócio. Verdade. Só que em uma sociedade, o ostensivo, o de responsabilidade ilimitada, age em nome próprio e tem responsabilidade pessoal, hoje em dia. E na sociedade em comandita simples, é a sociedade que age, porque ela é pessoa jurídica. E embora exista sócio de responsabilidade ilimitada, ele não é o obrigado principal ou direto. A responsabilidade não é pessoal dele pelo que a sociedade exerce. Mas vejam, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que é mais um passo da sociedade em nome coletivo e do comerciante individual rumo a uma limitação de responsabilidade, que hoje chegou assim, a um grau muito maior, se você pensar que é possível montar uma sociedade unipessoal com responsabilidade limitada. E antes nós tínhamos a Eireli. Mas lá no passado, de novo, numa época em que a sensibilidade era outra, a compreensão de uma pessoa jurídica era outra, da limitação de responsabilidade era outra. A sociedade em comandita simples fez um papel de limitar responsabilidade e estimular o investimento na atividade comercial. Então, assim, você vai encontrar autor que vai falar, surgiu aqui no contrato de comenda. Perfeito, não tem problema nenhum, está certo, parece que está certo. Mas não podemos perder de vista o sentido desse surgimento e dessa evolução do contrato de comenda, que é a limitação do risco na atividade empresarial. Recapitulando até agora, sociedade em comandita simples está no Código Civil do artigo 1045 até o 1051. Suas origens remotas estariam no contrato de comenda. Depois disso, ela aparece já sistematizada nas codificações comerciais e no nosso Código Comercial vai aparecer e vai estar desde 1850. E hoje, desde 2002, ela foi contemplada pelo Código Civil, com algumas alterações, obviamente, considerando até a natureza do contexto do direito, de um direito comercial para um direito empresarial, mas guardando essa característica principal: sócio comanditado e sócio comanditário. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui que eu sei, é um trocadilho infame, mas sempre funciona. Eu faço isso em sala de aula, parece meio vergonhoso, né? Eu não preciso disso para memorizar, mas sempre funciona. Eu tenho aluno que 15 anos depois falou, eu lembro por causa disso. Olha só, quem tem responsabilidade ilimitada e limitada? Sócio comanditado, coitado, responsabilidade ilimitada. Lembrou? Macetinho infame, mas você vai lembrar sempre. Comanditado,
responsabilidade ilimitada. Coitado. Comanditário, responsabilidade limitada. Mas é só isso? Não, não é só isso. Há outras diferenças e nós vamos começar a aprofundar isso agora a partir da leitura dos dispositivos do Código Civil. Vamos começar pelo artigo 1045, que vai caracterizar para nós a sociedade em comandita simples. Artigo 1045. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. Aqui o artigo 1045 está apresentando as características principais. A sociedade em comandita simples tem sócios comanditados, de responsabilidade ilimitada, que são pessoas naturais. A gente já vai entender qual que é o sentido disso. E do outro lado tem, ou pode ter, pessoas jurídicas também, como sócios comanditários. Jurídicas ou pessoas naturais e com responsabilidade limitada. E percebam, a lei diz que o contrato diz quem é o quê. Então, no contrato social já haverá a previsão de quem sejam os sócios comanditados e comanditários. Faltou algum? Não pode registrar esse contrato social. Se durante a existência da sociedade alguém morrer, acontecer alguma coisa, tem como suprir a falta. Mas começar a sociedade sem um desses tipos de sócios não é possível. Vamos continuar? 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com a deste capítulo. Parágrafo único. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Vocês se lembram de eu ter dito no último material nosso, quando tratamos de sociedade em nome coletivo, que a sociedade em nome coletivo, originalmente no Código Comercial, é que oferecia normas subsidiárias para as demais? Aqui isso está se mantendo, veja. A sociedade em comandita simples está dizendo que se aplicam regras da sociedade em nome coletivo para os seus sócios comanditados. Então você pode imaginar o seguinte: entre os comanditados é como se houvesse uma sociedade em nome coletivo. Ô, gente, não é tudo uma sociedade só, mas eu falo do regramento. São regidos pela sociedade em nome coletivo. E a isso se juntam os sócios comanditários que estão protegidos. Isso não é uma evolução do ponto de vista da limitação de responsabilidade da sociedade em nome coletivo? É permitir que numa sociedade em nome coletivo você tenha sócios de responsabilidade limitada. Porque o dispositivo diz claramente: você vai aplicar as mesmas regras de uma sociedade em nome coletivo entre os sócios comanditados. E aí, é por isso que eles também não são pessoas jurídicas ou não podem ser pessoas jurídicas. Porque é a mesma regra da sociedade em nome coletivo. Para todo mundo? Não. Para os sócios comanditados. Pessoas naturais, de responsabilidade ilimitada e a quem compete a administração. Espera aí, então sócios comanditários não podem ser os administradores? Não, não podem. Pode ser um terceiro só por exceção. Não teve o comanditado, você coloca o terceiro. A regra é: o administrador é sócio. Qual sócio? Algum ou alguns, ou todos, não tem problema, pode ter uma administração conjunta, mas sempre comanditados administrando. Vocês conseguem perceber, então, aquilo que eu sugeri, que a sociedade em comandita simples, do ponto de vista da limitação da responsabilidade, ela é uma evolução do direito societário? Porque se coloca que a sociedade em nome coletivo é a que surgiu primeiro, depois você vem com uma sociedade que começa a limitar a responsabilidade de alguém. E isso, gente, eu não estou falando em termos cronológicos, não. Eu estou falando a evolução do sentido
da limitação da responsabilidade no direito empresarial. Avancemos. 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. É isso aí. Comanditário não administra. Mas eu quero começar pelo final. Administrador é quem fala pela sociedade. É quem manifesta perante terceiros a vontade da sociedade. Porque a sociedade, apesar de ser uma pessoa e apesar de manifestar-se, ela não tem um substrato orgânico. Quem age por ela são seus órgãos. E a administração é esse órgão que manifesta a vontade externamente. Na sociedade em comandita simples, os administradores devem ser comanditados. Mas aí fala assim, o comanditário pode praticar certos atos. Sim, atos específicos. Então, por exemplo, o comanditário vai participar de uma reunião para fechar um contrato. Aí ele vai ter uma procuração com poderes específicos para isso. Quem passa essa procuração? Quem transfere os poderes? A sociedade por meio de seus órgãos. Que órgão? Administrador. Então percebam, o poder do administrador vem do contrato social. O poder desse representante para atos específicos vem de um mandato, de uma procuração que é fornecida pelo administrador em nome da sociedade ou pela sociedade. Então é diferente uma coisa da outra. O comanditário não pode ser administrador, mas pode receber poderes para praticar um ou outro ato. Mas entendam aqui, a origem dos poderes do administrador é o contrato ou estatuto. A origem dos poderes dos atos praticados eventualmente vai ser um contrato de mandato que resulta naquele instrumento que nós somos acostumados a chamar de procuração. Tudo bem? Comanditário não administra, só comanditado. Ah, meu Deus! E se o comanditado morrer? Vai ter solução logo adiante. Somente após averbada a modificação do contrato, produz efeito, quanto a terceiros, a diminuição da cota do comanditário, em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Qual que é o sentido disso aqui que eu acabei de ler? A responsabilidade limitada do comanditário é de contribuir com o valor com o qual ele se obrigou. Se porventura muda o capital, isso pode mudar a participação desse comanditário. Aí imagina o seguinte, a minha obrigação era de contribuir com 1 milhão, mudou lá o capital, mudou o contrato, agora a minha obrigação é de contribuir com 500 mil e eu não contribuo mais. Já dei 500 mil. Porém, tem um credor que quando ele contratou com a sociedade, eu tinha que prestar 1 milhão. Eu posso simplesmente diminuir a minha responsabilidade de comanditário, que não é ilimitada, mas mudar o limite, alterando o contrato? Pode, sem prejudicar quem já era credor à época. Volta o dispositivo. Sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele. Aqui são duas coisas, pessoal. Uma é dizer que o comanditário, se ele receber o lucro de boa-fé, ele não tem que restituir em razão de prejuízo. A outra é a situação em que o capital é comprometido. Aí você tem que restituir o capital para depois voltar a distribuir lucros. Porque se o capital está perdendo valor, está diminuindo o seu valor, lucro é o que não está acontecendo. Avançando. 1050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com os seus sucessores
que designarão quem os represente. Aqui eu quero explicar algumas coisas. Parece que quem lê pela primeira vez assim tem a impressão, desavisado, que a sociedade vai continuar e os herdeiros do sócio que morreu viram sócios. Depende. Primeiro, quando fala a sociedade vai continuar, é no sentido de dizer que ela não vai ser dissolvida. Porque no passado a ideia era morrer um sócio, a gente concordava de ser sócio todo mundo. Se não está todo mundo, vamos acabar a sociedade. Hoje a lógica já não é essa, existe o princípio da manutenção da empresa, mas esse dispositivo, quando diz que a sociedade continuará, é só para dizer que não vai dissolver. Ela não está dando aos herdeiros a categoria de sócio. Não, tanto que fala assim, que vai ter quem os represente. E aí, há de se decidir. Os sócios antigos querem os herdeiros como sócios? Porque se não quiserem, podem liquidar a participação. E aí você pode ter uma discussão judicial acerca disso. Mas não existe muito esse negócio de obrigar, a não ser que esteja no contrato a previsão, os sócios pré-existentes a aceitarem o herdeiro em uma sociedade de pessoas. Nesse caso aqui, a interpretação é que a sociedade não acaba. E aí ela vai continuando, os herdeiros ficam sendo representados, às vezes era um sócio, vários herdeiros. Não vão os herdeiros virar sócios. Os herdeiros terão acesso ao resultado, às manifestações, na figura do representante, até que se resolva o estado de comunhão dos herdeiros em relação àquelas cotas ou àquela participação. 1051. Esse dispositivo é uma espécie de trote, mas como a gente já entendeu que a sociedade em nome coletivo oferecia e oferece regras subsidiárias para a sociedade em comandita simples, faz algum sentido. 1051. Dissolve-se a sociedade de pleno direito, ou dissolve-se de pleno direito a sociedade. A dissolução é o primeiro ato no procedimento para acabar com a sociedade. Quando dissolve, a sociedade não acabou ainda não. Você faz a dissolução, para depois você fazer um procedimento de quitação das dívidas, né? Ajuste aí do que tem a receber, a pagar, para depois dar baixa. Esse é o processo de extinção. A dissolução é o primeiro evento. Dissolveu? Então vamos começar agora a fazer os acertos, né? Vamos pagar o que deve, receber o que tem para receber, para depois dar baixa no registro. Então dissolve-se a sociedade, quer dizer assim, ó, a partir de agora vamos acabar com isso. Não é que já acabou, ok? 1051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade, aí por qualquer das causas previstas no artigo 1044. Essa é a pegadinha, porque se você sair daqui e for lá no artigo 1044, olha isso. Por que nós já não fomos remetidos de uma vez para o dispositivo certo? Isso aqui, quer mostrar para nós que a sociedade em nome coletivo é subsidiária. Ok, perfeito. Mas já podia ter colocado por qualquer das causas previstas no artigo e nos remeter de uma vez à sociedade simples. 2. Quando por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Isso é o que nós tínhamos adiantado. Ó. Você não pode ficar só com um tipo de sócio, mas você pode ficar 180 dias com um tipo de sócio faltando. Se depois disso você não restituir as duas categorias, a sociedade está dissolvida e deve ser encerrada. Isso seria uma sociedade que se tornou irregular, porque deveria ter os dois tipos de sócio. Agora, vejam bem, Cláudio, e se o que estiver faltando for o comanditado? Quem administra? Você pode indicar um administrador só para administrar durante esse período, até que volte a existir um comanditado. De novo o dispositivo, agora o parágrafo. Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar, durante o período referido no inciso 2 e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração. Esses os dispositivos do Código Civil em vigor que tratam da sociedade em comandita simples. Eu espero que tenha sido possível entender o sentido dessa sociedade no sistema, um pouco das suas origens e o regramento atual.
E sempre tendo em vista, pessoal, ao menos nesse começo, comparar os tipos societários. Como que é a responsabilidade nessa, como que é a responsabilidade naquela. Conferir as semelhanças. O que acontece em mais de uma sociedade. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham se interessado por mais esse tipo societário. Na prática, não é tão utilizada, mas cada sociedade é a solução para um problema específico que possa aparecer. Um abraço, turma. Obrigado pela atenção e até a próxima.